Boa tarde. E hoje damos continuidade com a série de entrevistas individuais com os 4 candidatos à Prefeitura de Fortaleza, melhor posicionados na mais recente pesquisa para a disputa na capital cearense. Bom, eu vou tirar aqui a máscara porque estamos todos respeitando os protocolos de segurança sanitária contra o Covid-19. O distanciamento exigido também está sendo cumprido aqui no estúdio. E, como acordado previamente com as assessorias, a sequência iniciou com o 4º colocado e termina na quinta-feira agora com o 1º colocado nessas pesquisas. Pela ordem, hoje a entrevistada é a candidata Luiziane Lins. Amanhã é a vez de José Sarto. Por último, quinta-feira, Capitão Wagner. Esse programa está sendo transmitido simultaneamente pela Rádio Jangadeiro Band News FM 101,7 e pelas redes sociais do Jornal Jangadeiro, YouTube, Facebook e Twitter. Hoje recebemos a deputada federal Luiziane Lins, do PT, terceira colocada com 18% das intenções de voto na pesquisa Datafolha O Povo. Candidata, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos aqui que estão nos ouvindo, estão nos vendo. É um prazer estar aqui. E estamos aqui para a gente fazer um bom debate, né? Que infelizmente tem candidatos que só faz atacar, agredir nos programas eleitorais, mas não fala exatamente as suas propostas. Muito bem. As pesquisas estão mostrando aí que a disputa está centralizada entre Capitão Wagner, Sarto e a sua candidatura, né? E caso a senhora, então, passe aí para um provável segundo turno, né? A estratégia para ir para um segundo turno agora, que tipo de mensagem, nessa reta final, falta poucos dias, domingo agora a eleição, qual a mensagem que a senhora pretende priorizar nesses últimos dias de campanha? Proposta, se defender desses ataques que a senhora já falou? Olha, eu tenho uma história de vida aqui na cidade, né? Minha história de vida se confunde com a história de Fortaleza, da história da luta desse povo. Eu fui vereadora, fui deputada estadual, fui prefeita eleita e reeleita no primeiro turno em 2008, sou deputada federal. Então acho que a mensagem que eu quero dizer é, primeiro, as pessoas assim, há muita indefinição no voto. Então eu quero me dirigir àquelas pessoas que ainda não definiram seu voto ou que definiram, mas agora já se arrependeram, que a gente precisa entender que nós estamos aqui decidindo quem vai cuidar das pessoas depois da pandemia. Essa eleição é muito diferenciada, ela é marcada por isso. Nós nunca imaginávamos, por exemplo, estar de máscara aqui, tendo que sair de máscara na rua, uma coisa nova para o mundo. Então, por conta disso, eu acho que ela deixou as pessoas muito fragilizadas nas suas inseguranças, nos seus anseios, nas suas angústias. Então, quem vai cuidar dessas pessoas depois da pandemia, quando o emprego já está, né? Está decaindo, são 75 mil fortalezenses que pedem o seguro-desemprego até setembro. Isso vai refletir quando acabar o seguro-desemprego, ou seja, a partir de janeiro, quando não tiver mais o auxílio emergencial, que cidade é essa que nós vamos encontrar? Problemas na saúde pública, problema no ano letivo de 2020, que tem que ser recuperado em 2021, e a questão do emprego e renda das pessoas. Então, eu acho que isso é muito sério. Então, essa mensagem basicamente, nós vamos ter que falar da saúde, porque as pessoas ainda estão em pandemia e estão com outras doenças e outras enfermidades que estão jogando para frente, por conta que foram canceladas as cirurgias eletivas. A questão do ensino, né? As mães estão muito aflitas, como é que vai ser 2021 e um ano letivo de 2020. E também a questão do emprego e renda, que eu acho que nós temos que correr para acelerar com o plano emergencial de recuperação da economia no Ceará, e em especial em Fortaleza, em se tratando da nossa cidade. Caso a senhora passe para o segundo turno, né, qual a candidatura com a qual a senhora gostaria de debater a cidade? Né? Não digo que seria mais fácil, mas debater um debate no segundo turno, qual seria? Olha, Vanderlei, eu vou para o segundo turno, eu vou para o segundo turno pela força do povo. Porque assim, o candidato que me ataca, que é o candidato dos Ferreira Gomes, ele me ataca ele tem dinheiro na campanha, ele tem tempo de televisão, 40% do tempo da televisão todo dia é dele, que ele inclusive usa para me atacar e não usa nem para falar das propostas dele. Tem estrutura, tem apoio ao candidato do prefeito. E assim, mesmo assim, eu sinto uma força que vem do nosso povo de incentivo. As pessoas estão me defendendo na rua, as mulheres estão me defendendo, porque sabem quem eu sou. Não é porque ele me ataca, porque uma pesquisa perdida em 8 anos de governo, foi um governo que priorizou a maioria das pessoas, que fez pela educação, que fez pela saúde pública, que fez para quem mais precisava, que congelou tarifa de transporte durante não sei quanto tempo, era a tarifa mais barata do Brasil, né, que geramos emprego e renda, criamos um Réveillon, criamos a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, fizemos os Cucas, fizemos o Hospital da Mulher, fizemos o Vila do Mar, fizemos as Praças da Juventude, ou seja, obras que dialogam com a maioria do nosso povo. Então eu penso que qualquer um dos dois candidatos aí que estão vindo, nós vamos conseguir fazer um bom debate. Espero que debate não ataque, porque aí nós vamos ter, que é a coisa
nova nesse processo, o mesmo tempo de TV. Porque no segundo turno zera a eleição, só para vocês saberem, gente. Vai zerar o processo eleitoral e agora são 5 minutos para cada candidato. Aí fica menos desigual a disputa e a gente vai poder dar o nosso recado. Por isso que a gente precisa ir para o segundo turno. Bom, eu não sei, são candidaturas, a senhora já falou agora sobre esses ataques, né, da candidatura do PDT, e que estão no mesmo campo ideológico. E nessa pesquisa Datafolha, né, que serviu de base para a gente aqui, saiu agora uma informação de que a maior parte do eleitorado se considera de direita, né, 38% contra 28% que se considera de esquerda, e aí 51% é a favor da pena de morte, 72% contra a legalização da maconha. Então, são pautas muito manipuladas, ou não, são muito utilizadas, né, pelo discurso mais à direita. Não seria o caso dos partidos de esquerda terem se unido nessa campanha, né? Que não Olha, aconteceu? foi tentado, viu, Vanderlei? Mas assim, deixa eu só dar aqui, porque eu trabalhei um tempo com pesquisa, na época da universidade, um dado interessante. Você faz essa pergunta, as pessoas usam o espectro da direita como referencial. Mas se você for perguntar, você é a favor da igualdade social? As pessoas vão dizer que sim. Você se preocupa com o outro? As pessoas vão dizer que sim. É porque as pessoas relacionam que ser de direita é ser direito. Você é direito? Quem é que não acha que é direito? Então, assim, tem isso. Assim, as pessoas percebem as coisas de forma muito literal. Então, de direita, para muita gente, significa ser direito. Ou seja, não tem as pessoas não sabem direito o que é esquerda quando a gente fala nesse sentido da política em si. Então, assim, eu acho que, eu sou agora indo para a filosofia, discussão do Hobbes e do Locke, eu acho que o ser humano nasce bom. Eu acho que as pessoas são boas. Eu acho que as pessoas têm bondade dentro do coração delas. Então, por isso mesmo que eu acho que as pessoas, elas talvez não compreendam direito à pesquisa, mas ainda acham muito 28% se dizer de esquerda, porque é quase 30% da população. Porque, assim, as pessoas estão muito envenenadas com esse ódio que tomou conta do Brasil, né? E aqui nós também temos um candidato que representa o bolsonarismo e está se colocando como candidato o Bolsonaro, que é o Wagner, mas estou colocando, falei aqui do candidato Ferreira Gomes, mas tem outro lado que é o candidato do Bolsonaro, que o Bolsonaro já disse que apoia, e eu fico dizendo, gente, eu teria vergonha de ter um apoiador como o Bolsonaro, que está prejudicando tanto Fortaleza, porque é um governo do ódio, é um governo da mentira, é um governo da arma. Eu sempre digo, Vanderlei, que enquanto eles fazem arminha, a gente faz coraçãozinho, assim eu falo pro povo isso, sabe? Porque a gente tem, quem é que precisa mais de ódio depois de tudo que nós passamos, essa pandemia que acabou com muita esperança de muita gente, e a gente ainda falar de ódio, falar de preconceito, de racismo, sabe, de homofobia, isso está fora, tinha que estar fora da nossa pauta, sabe, a gente tinha que estar falando cada vez mais de amor, cada vez mais de tolerância, cada vez mais de solidariedade, cada vez mais de compreensão, e eu esperei que essa campanha fosse isso, mas infelizmente os dois candidatos que eu estou disputando, a Datafolha deu esse percentual, mas o Ibope deu diferente. O Ibope nos coloca com 24%, e eu acho que é isso mesmo, porque eu estou sentindo na rua uma força muito grande vindo do povo. E eu já senti essa força outras vezes. E cheguei lá, inclusive em 2008, no primeiro turno. No Ibope deu um empate técnico, né? Entre os três candidatos, né? Isso, sim. Mas, enfim, o que a senhora atribui essa estratégia, então, da sua candidatura ter virado alvo, né? Em vez não houve um pacto de não agressão, né? Pela proximidade ideológica? Sim, houve, completamente dito e foi estabelecido isso. Primeiro, com o PDT? Sim, primeiro assim, não, com o próprio candidato, entendeu? O próprio candidato chegou a conversar comigo sobre isso. E assim, todo mundo me conhece, eu não sou uma pessoa de ficar agredindo ninguém. Eu tenho tanta coisa para fazer, Vanderlei. Eu tenho tanta coisa para dizer. Sabe, eu faço as coisas com tanta alegria, com tanta verdade, que eu nem me lembro que existem os concorrentes. Era esse o meu objetivo. Agora, não. Eu também nunca fui, eu sou uma mulher que eu nunca levei desaforo para casa. Porque a gente aprende que a gente precisa se defender. Nós, mulheres, somos vítimas de muitas coisas complicadas. E uma delas é a questão da nossa honra, né? Vai logo logo ofender, vai logo bater. Porque eu não vi esse nível de ataques contra o candidato do Bolsonaro. Tem a ver ataques, mas não tem essa potencialidade. E eu acho que, sabe o que eu atribuo? Eu atribuo a força da nossa candidatura. Porque as pessoas não entendiam que o povo estava esperando por nós. Nosso povo, na sua maioria, está sentindo vontade de um governo como foi o nosso, que olhou para quem mais precisava, que cuidou da escola pública, que cuidou do posto do remédio lá no posto de saúde,
que fez obras que dialogam com a juventude, como os Cucas, as praças da juventude, o Projovem, o Credjovem. Projovem foram 25 mil alunos que passaram pelo Projovem, que foi uma parceria nossa com o governo federal. Então, assim, são coisas que eu acredito que as pessoas não tinham noção. Tem muita gente que não conhece Fortaleza, ou se conhece é só essa área nobre, não sabe a Fortaleza verdadeira, em sua maioria, né? Toda a Fortaleza é verdadeira, mas a maioria não vive como vive aqui as pessoas da área nobre. A gente precisa, são 70% que ganham até 2 salários mínimos. Nosso povo vive com dificuldade, com honra, mas com dificuldade, é um dia atrás do outro, mas está ali batalhando. A gente precisa olhar para quem precisa do poder público prioritariamente, não é? O governante tem que olhar para todo mundo. Mas você precisa, é como se você tivesse 2 filhos, não é mais, é mais doente do que o outro. Como é que você vai tratar? Você vai tratar o doente, o que está doente ali, prioritariamente, é coisa de mãe. Mesmo que você ame os 2 iguais. Então você precisa dar condições para que as pessoas sejam felizes na cidade que elas moram. Então, se a pessoa tem muito menos, ela vai ter que ter algo mais para poder ela ter direito à cidade. Então, a gente olhou a cidade assim. E eu acho, Vanderlei, que eles não imaginavam que nós estávamos com essa força toda, pois essa força é do povo de Fortaleza. Então, eu posso dizer que eu fico muito feliz de, mesmo com todos os ataques, o povo sabe quem eu sou. Então, não adianta estar dizendo quem eu sou pela televisão, porque não sei o que, a pesquisa em 1900, antigamente, disse uma vez, uma pessoa pontual em 8 anos, o povo sabe. O Elmano, em 2012... o candidato que nós apoiamos, o Elmano quase ganha. Se não fosse eu digo que aquele foi um assalto eleitoral no dia da eleição do Elmano. A cidade foi tomada, nunca eu vi Fortaleza. Fortaleza é uma cidade insurgente. Fortaleza é uma cidade que não tem cabresto, não. Nunca teve. O povo aqui é muito valente. Cidade muito politizada, muito consciente. Nunca vi um negócio daquele. Nunca vi um processo de corrupção eleitoral tão descarada como aquela campanha de 2012. E foi depois dessa pesquisa dita aí, cantada aí pelo candidato Zé Sarto, em versos e prosa sistematicamente. Vizinho, você está falando aqui dos ataques, né, que tem recebido, né, o candidato Sarto, que tem feito aí algumas peças, né, que são a que você agora está citando, afirma que não são ataques, né, que são fatos que ele pega no jornal, pega pesquisas da época em que a senhora foi prefeita, pesquisas de desaprovação em relação à gestão, 66% da população rejeitando a gestão no seu segundo mandato, enfim. A senhora pretende responder esses ataques com ataques também ou com outra forma de Olha, se eu quisesse atacar o candidato Zé Sarto, não falta, eu estou com 40 matérias de jornais que ontem circularam em toda a Fortaleza. Todo mundo aí está circulando no zap de todo mundo. 40 matérias chamadas CPI do caso Sarto. Assim, nunca teve uma CPI do caso Luiziane. Nunca ouvi falar CPI da Luiziane, nunca ouvi isso. CPI do caso Sarto, aconteceu no final dos anos 90. E está todo mundo falando sobre isso. As matérias estão circulando. Ele quase foi cassado da Assembleia Legislativa, quando era deputado estadual, porque supostamente teria pedido, porque essa é a insinuação contra ele, teria pedido, tem uma gravação dele, que foi periciada pelo Molina, lá da Unicamp, onde ele pede propina para os pretendentes da TV, na época da TV Manchete. Se eu tivesse querendo ofender, querendo ficar acusando, isso já estava na imprensa, isso já estava na minha boca, isso já estava... Mas eu tenho pouco tempo. No seu programa não vai Não, porque abordar. Assim... Não, Vanderlei, eu tenho muito pouco tempo. Eu quero falar de coisa boa. Eu quero falar de alegria, eu quero falar de esperança, eu quero falar de felicidade, eu quero falar de proposta, eu quero falar de política pública, eu quero falar de como vive a maioria do povo, eu quero falar das lagoas, eu quero falar da Praia de Iracema, eu quero falar da Beira-Mar, eu quero falar do Vila do Mar, no Pirambu, eu quero falar disso. Então, assim, não me cabe como foi ele. Eu acho que ele está fazendo criminoso, eu acho que é covardia, e eu me sinto... As mulheres sofrem, sabe o que eu estou falando? Porque elas sofrem no seu dia a dia o preconceito. Então, assim, é preconceito, isso é machismo, isso é misoginia. Misoginia que a gente fala, gente, é quando existe um ódio, ou existe um sentimento em relação às mulheres, isso, que se chama misoginia. Então, acho que isso tudo, esse caldo todo se chama misoginia, ou seja, a possibilidade de uma mulher que eles achavam que não tem o dinheiro, tem um pouco tempo de TV, é uma campanha muito sem estrutura, e está com essa força toda, atribui a quê? Ao povo, a força do povo. Em relação à participação do governador Camilo Santana, né? Ele é do seu partido, é do PT, mas optou por uma neutralidade porque também é aliado ao PDT, né? Então houve uma neutralidade em relação à candidatura do Sarto. Ontem, inclusive, a Justiça Eleitoral acatou um pedido da senhora para impedir o uso da imagem do governador no programa dele. Enfim, a senhora esperava pelo menos que o governador defendesse o legado do PT na cidade?
Olha, sinceramente, eu acho o seguinte, eu acho que o governador, ele vai ter uma parceria natural com o Ferreira Gomes, com a própria prefeitura, porque são eles que estão no poder. Você acha que se eu eleita prefeita, você acha que em janeiro de 2021 eu não vou bater na porta do governador? Tranquilamente, sabe por quê? Eu digo muito, se eu tivesse uma parceria, quando eu fui prefeita, com o governador, como atualmente existe. Porque muitas obras que eu estou visitando são do governo do estado, aqui na cidade. Entendeu? O governo do estado que financiou a obra. E é passado como se fosse obra da prefeitura, que não é, do governo do estado. Então, se eu tivesse essa parceria, ia ser muito melhor. Então, tenho certeza, viu, Vanderlei, independente de qualquer coisa, o Camilo é do PT, nós no PT temos regras. Não é um partido que você passa, não é que nem o candidato Cessato, que está bem no 8º partido. Se ele seguir os Ferreira Gomes, os Ferreira Gomes já passaram por 8, né? 8 partidos. Para mim, partido é coisa séria. Partido é projeto, é ideologia, é ideia a força para você se movimentar na política. Então, eu penso partido assim. Por isso mesmo que o Camilo, ele sendo do PT, nós temos as dores e as delícias de ser de um partido. Tá certo. Candidata, agora a gente vai para um intervalo, né, comercial, rapidinho. Lembrando que essa entrevista com a candidata Luiziane Lins do PT está sendo transmitida simultaneamente nas redes sociais do jornal Jangadeiro e também na Jangadeiro Band News FM 101.7. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta agora com a entrevista aqui dessa série de entrevistas que o Jornal Jangadeiro está fazendo com os 4 primeiros colocados nas pesquisas para a Prefeitura de Fortaleza, hoje conversando com a candidata do PT, Luiziane Lins. Muito bem, candidata, as pesquisas também mostram, né, mostrando que a senhora está lá na frente na disputa com mais 2 candidaturas para ir ao segundo turno, mas por outro lado mostram um alto índice de rejeição. Tanto o Ibope como o Datafolha. O Datafolha mostrou agora 45%, né? Seguido aí depois do Capitão Wagner e depois do Sarto.
Enfim, a que a senhora atribui esses índices de rejeição? É uma rejeição ao partido, houve aquela onda antipetista, ou é uma rejeição à candidata mesmo? Olha, Vanderlei, assim, isso é uma coisa muito tranquila para mim, porque eu digo assim, até você ser síndico de um prédio, você não vai ser unanimidade. Pode ter certeza que alguém não vai gostar de você. E às vezes é por falta de informação. Eu digo isso porque em 2008, que eu ganhei a eleição no primeiro turno, eram 11 candidatos. Eu estava em terceiro lugar. No ano de 2008, que era o ano da eleição, eu estava em terceiro lugar e eu era a mais rejeitada, do ponto de vista da opinião pública. Por quê? Porque ficam chegando informações, as pessoas ficam até com dificuldade de processar e de entender o que está acontecendo. Houve uma avalanche de críticas, né? Tinha os setores da imprensa que estavam muitas críticas na época. E aí foi natural, era quase isso, 40%. Aí eu me lembro que tinha uma repórter que hoje ela trabalha não sei qual é o veículo que ela está, mas assim, ela trabalhou muito tempo aqui na Jangadeiro. E ela sempre, que ela cobria, ela ficava, e a sua rejeição, e a sua rejeição? É que aí, vamos supor que fosse 30%, 40%, aí eu disse assim, aí eu olhei para ela e disse assim, mas minha filha, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, se tem 30 e poucos % de rejeição, eu tenho 60 e poucos % de possibilidade, e eu só preciso de 51 para ganhar no primeiro turno, que foi o que aconteceu, entendeu? Então eu acho que à medida que as pessoas vão entendendo as coisas, assim, a informação vai chegando, as pessoas ficam processando a informação, né? Acho que tudo isso, a própria ataque, se o jovem que não sabe como foi o nosso governo, que fica ouvindo 30 inserções por dia dizendo que eu fui a pior prefeita, uma hora pega, tipo, a pessoa fica no mínimo desconfiada. Então isso aí é exatamente a pessoa fica até com vergonha de lhe defender, de tanto ataque. Então é por isso que eu digo que é covarde. O PT, a imagem do PT chega a atrapalhar? Eu acho que nós passamos, teve assim, porque se a gente analisar essa história de redes sociais, eu estudo isso hoje, né? Eu sou doutoranda de comunicação e semiótica. E assim, o que a gente observou é que houve uma rede construída de redes sociais que a gente ainda não estava nessa vitalidade que está hoje. Dos últimos 10 anos que isso aí cresceu muito. Em 2016, eles trabalharam, antes de chegar ao Bolsonaro, eles trabalharam o anti-PT. Então as pessoas diziam que não gostavam do PT, não sabiam nem explicar por quê. Porque ficou aquele mantra, aquela coisa batendo. O PT fez isso, que o PT fez aquilo, que o PT... Aí você via gente que teve Minha Casa Minha Vida do Lula, que tinha Minha Casa Minha Vida, ganhou casa e dizia que não gostava do PT. Gente, o Luz para Todos, que teve luz, que depois de anos sem luz, por causa do PT, dizendo que não votava no PT. E aí foi, as pessoas, isso daí está muito diferente agora. As pessoas estão vendo, de fato, o que é o PT, que a gente tem usado isso como campanha, o PT no Brasil inteiro, né? Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Porque não fosse o Brasil com o PT, você imagina a classe trabalhadora não tinha chegado perto das conquistas que nós tivemos, que estão acabando agora com o Bolsonaro. Acabaram a nossa aposentadoria, a aposentadoria do povo acabou, né? Acabaram os direitos trabalhistas com a famosa reforma trabalhista, né? Fazer a história do trabalho intermitente, que a pessoa pode tirar aqui, botar acolá, chama para trabalhar 2 meses, 3 meses. Então, assim, as pessoas estão vendo o que é um Brasil, de novo, no mapa da fome. Então, as pessoas estão vendo o que é o governo Bolsonaro. E para chegar no Bolsonaro, eles tinham que desconstruir o PT. Em 2016, foi o anti-PT total. A senhora concorda que o PT precisaria fazer uma autocrítica, como já disse o governador? Olha, Vanderlei, eu acho assim, todo mundo engraçado. Eu acho isso uma coisa interessante. Se você pegar a lista de corrupção de uma série de coisas, o PT está lá embaixo. Tipo, é uma coisa... Outro dia eu peguei a questão de todos os partidos, né? O que já foi envolvido com isso, com aquilo, com o outro. Inclusive a Lava Jato. Eu vou passar para você quando terminar aqui, você, como analista político, né? Você poder... Assim, eu acho que todo mundo tem que fazer autocrítica quando for necessário na vida. Mas virou um mantra de que o PT tem que fazer autocrítica. Aí a gente sabe que todo mundo tem que fazer autocrítica, todos os partidos têm que fazer. Mas eu não vejo, por exemplo, você dizer que o PSDB, que o DEM tem que fazer autocrítica, que o PSOL tem que fazer autocrítica. É o PT que tem que fazer autocrítica. Aí a pergunta é, pelo que a gente fez de bom ou pelo que a gente não fez? Porque, por exemplo, o PT tirou o Brasil do mapa da fome. O Brasil era respeitado no governo do presidente Lula, da presidente Dilma, internacionalmente. O Brasil estava gerando emprego. Nós chegamos na Dilma até a situação de chamado pleno emprego. Era 5% de pessoas que não estavam ocupadas durante o governo da Dilma. Então, assim, isso tudo irritou certamente muita gente que achava que o povo brasileiro devia a vida toda viver com a cabeça baixa, pedindo favor. Ou seja, que você tinha que vender a sua força de trabalho por qualquer valor, porque, na verdade, o povo pobre tinha que sofrer mesmo, tinha que ter um Brasil... Isso aí adivinha aonde? Da estrutura colonial, estrutura escravocrata, entendeu? Da Casa Grande e da Senzala. Então, assim, as pessoas não se conformavam do povo estar entrando na universidade, do filho do pedreiro estar entrando na universidade,
né, do filho da trabalhadora doméstica está indo para a universidade, a cota dos negros na universidade pública, a cota das pessoas advindas da escola pública. Quando eu estava na universidade, eu fiz comunicação aqui na UFC, quando eu estava na UFC, a maioria de quem entrava na universidade eram pessoas da classe média e da classe alta. Agora, 66% dos estudantes da UFC são advindos, vêm da escola pública. Isso é uma alegria, isso é o Brasil real. Brasil real, nós estamos fazendo universidade. Então você agora tem médico, que o pai trabalhou, sei lá, na Constituição Civil, você tem... E isso muda. Então isso daí estava irritando essa classe. Olha, eu vou dizer uma coisa, tem gente das classes ricas que tem até... Eu já presenciei muito esse vai e vem de Brasília. As pessoas ficam incomodadas se tiver um pobre dentro do avião. É sério isso. Tipo, as pessoas, assim, é como se fosse tipo, aquele lugar não te pertence. E no governo Lula, todo mundo saiu para comprar uma coisinha a mais, porque antes o salário mínimo era só para comer. O povo tinha o salário mínimo, até o governo Lula, era só para comer. Quando começa a ser a reajuste acima da inflação, você tem o quê? Você tem as pessoas indo comprar eletrodomésticos, tendo acesso a um iPhone, um telefone qualquer, iPhone já é muito caro, mas assim, um smartphone. As mulheres foram comprar o quê? Só ver, 4 milhões de famílias no Brasil, antes do governo Lula, 4 milhões de famílias. Multiplica isso por 5 por cada família. Não tinham geladeira em casa. Geladeira, gente. Como é que se vive no século XXI sem geladeira? Porque assim, as mulheres não tinham geladeira, saíram para comprar sua geladeira. Depois foi o quê? A máquina de lavar, que é uma escravidão para a maioria das mulheres. Quem pôde naquele momento comprou. As pessoas foram comprar um carrinho, foram comprar uma moto. Por quê? Porque o dinheiro passou a ser, né, acima da inflação, ter um dinheirinho a mais. Então esse Brasil começou a se encontrar pela primeira vez na história. E aquele, inclusive, era um momento em que a economia mundial estava em ascensão. E hoje nós temos um problema também de uma crise econômica mundial por causa da pandemia, né? Mas a gente passou em 2009 por uma crise mundial que não foi nessas proporções, mas teve mesmo. 2008, 2009, teve crise. Lembra que o Lula falou até da marolinha? Sim. Foi na época que ele disse, nós vamos passar por essa crise com uma marolinha? Depois de 2015 e agora, com a pandemia, também uma nova crise. Exatamente. E uma das suas propostas é justamente conceder um auxílio, um Bolsa Família, né, Fortaleza, um auxílio aí de R$200 por 6 meses para quem perdeu o emprego durante a pandemia, né? E nesse cenário de crise econômica mundial, as finanças da cidade, você está acompanhando como é que estão as finanças? Inclusive, uma das opções para esse programa é fazer um empréstimo. Será que Fortaleza abarca mais um empréstimo? Enfim, tem avaliado isso aí? Olha, eu acho, Vanderlei, assim, são opções que você faz. Governar o tempo todo você está tomando escolhas. Você está administrando uma série de conflitos que acontecem na cidade. Então eu acho que a prioridade nos 6 primeiros meses de qualquer governo que assumisse com responsabilidade é cuidar do povo. O povo está muito sofrido, as pessoas são angustiadas. Ainda essa questão da pandemia deixou muitas mulheres deprimidas, porque elas sobrecarga de trabalho em casa. Os filhos que estão em sistema remoto de ensino, que ela tem que dar atenção. O trabalho em casa, o confinamento, tudo isso deixou a gente, todos nós seres humanos ficamos angustiados. Um dia era alegria, outro dia era tristeza, outro dia era pavor, outro dia já era esperança. Então, a gente se mexeu muito com a gente. Então, nós temos que cuidar das pessoas. E essa história do auxílio, já fizemos as contas. Eu já governei Fortaleza, eu sei. Inclusive, todos esses projetos aí, muitos dos projetos que o atual prefeito está fazendo, foram empréstimos que eu consegui do BID, do Banco Mundial e da CAF, que é a Central de Fomento, que são são bancos internacionais que financiam as obras. Uma boa parte, eu deixei 3 bilhões de operação de crédito contratada, que foi logo em seguida ele foi fazendo as obras, porque estava tudo feito, projeto feito, o dinheiro esperando, à medida que vai gastando, vai concedendo empréstimo, enfim. O caminho até chegar lá é longo, mas nós fizemos isso. Mas assim, isso custa em torno de 90 milhões de reais. Sim. É totalmente factível a prefeitura. Isso durante os 6 meses. Fazer isso. Sabe por quê? Porque isso é um investimento nas pessoas. Isso não é gasto, isso é investimento. Porque se eu imaginar que as pessoas que perderam o emprego na pandemia, em torno de 75 mil, arredondando aqui, essas pessoas vão ficar sem ter nada no final do mês, porque agora estão com seguro-desemprego. Mas quando acabar? Aí como é que elas vão viver se a economia vai demorar um tempo para se recuperar? Não vai se recuperar da noite para o dia. Quantidade de pessoas que eu conheço, de micro, pequenos e médios empresários, pessoas com pequenos negócios na periferia. A gente fez muito microcrédito na época do nosso governo. Isso fez a periferia bombar de investimento, de pequenos negócios, de microempreendimentos. As pessoas começaram a se virar e começou a dar certo. Agora, muita gente quebrou. E aí a pergunta, essas pessoas vão viver de quê?
Luiziane, tenho aqui uma pergunta, candidata, de um ouvinte da Jangadeiro Band News FM, que também está acompanhando agora ao vivo a entrevista. Está perguntando o seguinte: professora da rede municipal, e perguntando se a senhora pretende retomar os serviços de segurança das escolas à noite e nos finais de semana. Ela está reclamando da insegurança e também se os professores substitutos terão aí acesso aos direitos trabalhistas. Importantíssima, professora, sua pergunta por 2 motivos. Primeiro, ela está sentindo falta porque na nossa época tinha a ronda escolar preventiva no entorno das escolas. E as escolas abriam nos finais de semana, porque nós entendemos que uma escola não é um espaço privado, é um espaço público. Então ela deveria ser um espaço de socialização da comunidade. Às vezes a pessoa mora numa casa tão pequena que a pessoa quer espaço, a pessoa quer correr, a pessoa quer... Então, eu penso que as escolas têm que voltar a abrir nos finais de semana, professora, tem que voltar a abrir, porque aquilo é da comunidade, a comunidade tem que utilizar da melhor forma possível. E a segunda coisa é sobre a questão dos substitutos. Na nossa época, Vanderlei, os substitutos tinham carteira assinada e tinham todos os direitos trabalhistas. O governo atual do prefeito Roberto Cláudio acabou com os direitos trabalhistas dos substitutos e eles vivem muito precarizados. Não tem mais a carteira assinada, não tem mais os direitos trabalhistas que eles deveriam ter. Então, pode ter certeza que nós vamos fazer o que a gente já fez, que é valorizar o professor substituto, porque ele está dando as aulas dele igualzinho todos os outros, com os direitos trabalhistas que vão ser retomados, pode ter certeza. Como também nós vamos valorizar, né, o assistente da educação infantil, que é uma categoria que não está totalmente desvalorizada. Então, pode contar comigo, porque eu já fiz isso uma vez, nós vamos retomar todas essas conquistas ligadas principalmente à educação pública. Em caso de segundo turno, voltando aqui agora à reta final da eleição, de domingo é agora o dia da votação, enfim, não indo, eu perguntei no começo se fosse para o segundo turno, como é que ia fazer. Se não for, vai liberar os eleitores, é o PT que decide uma estratégia de apoio, ou vai fazer como o Ciro, viaja, tira umas férias no final? Olha, isso aí quando a gente está numa disputa dessa, e principalmente como eu estou bem colocada, a gente não responde, porque a gente está pressupondo que a gente não vai. E esse pressuposto para mim não existe. É uma possibilidade. Nós vamos para o segundo turno, porque aí eu vou levantar, se for, nós vamos para o segundo turno. Tenho a menor dúvida, eu tenho certeza que com a força do povo nós vamos para o segundo turno. Então, essa possibilidade será discutida posteriormente, depois do resultado da eleição. Tá certo. Bom, estamos chegando aqui ao final, a parte final aqui da nossa entrevista, candidata. Então a gente deixa agora 1 minuto aí para suas considerações finais, para conversar com os seus eleitores, com 2 minutos, perdão, para as considerações finais. Bom, eu quero me dirigir a você que está aqui acompanhando essa entrevista, agradecer aqui a toda a equipe da Jangadeiro, né? Eu acho um espaço fundamental, importantíssimo, tendo em vista que poucos debates aconteceram e existe muita agressão anônima e covarde que está sendo feita pela televisão. Então, eu estou feliz de estar podendo aqui estar esclarecendo para você. Primeira coisa, você me conhece. Eu não apareci do nada, eu estou na vida pública já há muito tempo e sei o que eu fiz e sei o que eu penso e que eu quero fazer em relação às pessoas. Então, o fardamento completo, a merenda escolar de qualidade, o remédio no posto de saúde, o posto de saúde abastecido com remédio, né? A questão do emprego, nós fomos campeões de emprego durante todo o período que a gente governou essa cidade. Então, eu sei exatamente a fortaleza que nós deixamos. Nós criamos a Secretaria de Cultura, nós criamos a Secretaria de Turismo, nós criamos o Réveillon, nós criamos Cucas para a Juventude, nós criamos o Hospital da Mulher, que é um hospital enorme, gigantesco, para as mulheres de Fortaleza que vêm perdendo as suas funções originais. Nós fizemos o Vila do Mar no Pirambu, uma das maiores obras. Aliás, a maior obra de urbanização da América Latina. O projeto da Beira-Mar, nós deixamos praticamente pronto o projeto. Começamos pelo Mercado dos Peixes. A Praia do Futuro, o Prodetur 2 cuidou, começamos a fazer, inclusive, a antiga Praça 31 de Março, mas todo aquele projeto de integração que chama Projeto Orla, que integra lá da Cofeco até a Barra do Ceará. Esse é um projeto que nós queremos retomar, porque a gente foi fazendo ele, né, de forma pontual, né? Nós deixamos aí os CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, nós fizemos os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que estão completamente destruídos, agora que o povo está precisando tanto de cuidado com a saúde mental. Então, por tudo isso, eu quero dizer para você que nós vamos juntos para o segundo turno, para a gente dizer que quem manda em Fortaleza é o povo de Fortaleza. Não é o dinheiro, não é o poder, é a consciência do povo, que é muito forte, em especial dos jovens, em especial das mulheres como eu, que estão apostando nessa ida para o segundo turno. E eu conto com você nesse processo. Até lá, o dia 15. Vote 13. Ok. Obrigado, candidata.
Muito bem, chegamos ao final, então, dessa entrevista aí com os 4 primeiros colocados, essa série que a gente está fazendo com os 4 primeiros colocados nas pesquisas de opinião para a Prefeitura de Fortaleza. Agradecemos mais uma vez a candidata Luiziane Lins e amanhã o nosso convidado será José Sarto, do PDT, ao vivo a partir de 1h10 da tarde. Então, até lá.